Quero falar agora sobre o Vasco, de olho em dois volantes do Botafogo. Informação divulgada pelo Luiz Roberto durante transmissão da Globo, dá conta de que Tietê e Danilo Barbosa interessam ao Cruz Maltino para 2025. Essa posição de volante no Vasco andou bastante carente, especialmente por conta de lesões. Existe também a chance do Matheus Cocão ser negociado. Já contei para vocês que a pedida do Vasco é de 4 milhões de euros. Diante desse cenário, o Tietê, o Danilo Barbosa e até o Alan, que pertence ao Botafogo e já se declarou em outro momento torcedor vascaíno, são alternativas. Só para lembrar que o Tietê tem contrato com o Botafogo só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado, enquanto o Danilo Barbosa tem vínculo até junho do ano que vem. Depois do título conquistado pelo Botafogo em meio à comemoração no Newton Santos, o Danilo foi perguntado sobre seu futuro e disse, abre aspas, tenho um contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. É momento de comemorar com a minha família e amigos, é só isso que eu penso hoje. Fecha aspas. Bora de informação exclusiva, quero contar que Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, que já esteve na mira de vários clubes brasileiros, está vindo ao Brasil. Pelo menos o que publicam lá no Equador. Centroavante que vive ótima fase com a camisa da LDU. No final de semana, mais 2 gols na vitória por 3-0 da LDU contra o Independente Del Valle no jogo de ida da final do campeonato equatoriano. Números do Alex Arce em 2024. 43 jogos, 35 gols e mais 3 assistências. Se a gente pegar só o campeonato equatoriano, média de gols bem próxima de 1 gol por partida. Jogador já mais veterano, mas que tem feito enorme sucesso e na metade do ano esteve nos planos do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, entre outros. De acordo com a imprensa equatoriana, Palmeiras, Corinthians e Fluminense hoje são os maiores interessados. Entrei em contato com o Santiago Meirelles, o representante do jogador, antes de gravar o vídeo. Ele falou que estava resolvendo um assunto importante lá no Cerro Porteño, assim que saísse me retornaria, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. A gente já não traz mais atualizações. Importante lembrar também que se a LDU criou enorme dificuldade para vendê-lo na metade do ano, chegando a pedir 4 milhões de dólares, dá para imaginar que a conversa no fim desse ano vai ser um pouco diferente, até porque o vínculo do Alex Arce se encerra em um ano. Ou seja, se a LDU não vendê-lo agora, em dezembro, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, assinando um pré-contrato na metade do ano que vem. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, que estabeleceu um valor para vender Matheus Carvalho, Matheus Cocão. Curioso destacar a reviravolta desse volante de 22 anos de idade, que chegou sob enorme desconfiança do Náutico. Comprado por apenas 2 milhões de reais, ele era meio que o patinho feio entre torcedores cruzmaltinos. Nessa temporada de destaque, um dos jogadores importantes do sistema de meio campo. 49 jogos, 2 gols e 1 assistência, e tem pipocado uma série de especulações de que ele pode ser vendido. Diante desse cenário, Marcelo Santana e Pedrinho, o diretor executivo de futebol e o presidente, já estabeleceram um valor para que o negócio aconteça, 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. Importante contar ainda sobre o Vasco, que Capasso vai mesmo ficar no Olímpia. O zagueiro que havia sido adquirido pela 777, mas não vingou com a camisa Cruz Maltina, foi emprestado para o time paraguaio e no Olímpia vive grande fase. O Olímpia vai exercer o direito de compra por 1,5 milhão de dólares. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Surgiu um boato de Danilo Barbosa e Tietê. Foi o Luiz Roberto na transmissão da Globo, né? Sabe a data que o grego vem para o Brasil? O Baran chegou a dizer que ele vem no dia 21 de dezembro. Eu não consegui confirmar essa informação. Tá sendo bem sincero com vocês. O Breno C quer saber quem será o treinador do Vasco. Tava contando sobre o Paulo Pesolano e o Caixinha, que hoje são os alvos. E a venda do Vasco, será que sai ainda esse resto de ano? Fabio, eu não sei, cara. Sendo bem sincero para você, se eu te disser que sai, eu vou estar mentindo na cara dura. Eu sei que existem negociações, que o Marinacci está bem disposto, mas não é da noite para o dia que uma coisa como essa acontece, né? Você está falando de uma negociação de muitos milhões de euros, que envolve bastante coisa, enfim, não é simples não, tá? Wellington Gonçalves, fala do Vasco e quem transmite o Super Mundial. Um abraço para Cerejeiras, em Rondônia. Abração para todo mundo por aí. Sobre o Super Mundial ou o Intercontinental? São coisas distintas, tá? Deixa eu contar sobre o Vascão. 2 milhões de euros é quanto o Pedrinho vai precisar arranjar de dinheiro para pagar nos próximos dias ao Benfica. Esse foi um bônus acertado pelo Matos quando da compra do João Vitor. O cara custou 6 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus se o Vasco ficasse na primeira divisão. Sobre Pablo Verratti, muita gente nos últimos dias meio que cravou que o Verratti já renovou o contrato.
ou estaria acertando a renovação de contrato. Queria trazer um feedback de uma pessoa do Vasco com quem eu conversei, ó. Até agora ainda... peraí, não, um pouquinho antes. Verdade que vocês avançaram na renovação do Verratti, tudo como antes até aqui. Vamos manter a calma que vai dar certo. Eu falei assim, mas então não tem renovação praticamente acertada? Ele respondeu, atleta tem contrato até dezembro de 25, com renovação até dezembro de 26, a depender do número de jogos. Não precisamos ter agonia. E eu perguntei, o Corinthians te sondou? Porque eu mesmo contei que o Ramon Dias pediu a contratação do Verratti. Aí vem uma resposta importante, de um dirigente vascaíno, tá? Sei que o agente tem oferecido ele a muitos clubes da Série A para conseguir algo e nos pressionar, mas até agora não funcionou, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, é legal entender esse pouquinho desse bastidor, de como é que tá funcionando as coisas por lá, tá? Ariel, isso eu não tinha contado ainda, foi até bom que você me apertou por aqui. O Grego já comprou a SAF do Vasco? Ainda não. O Fabiano Noronha, meu vizinho aqui, ó. Estão aguardando o final do campeonato. Meu vizinho, torcedor do Vasco. Podia torcer pra Lusa, né, Noronha? Mas tudo bem, vai. Cara, eu fui o primeiro a contar que o Marinax queria comprar um clube no Brasil e que um dos alvos era o Vasco, né? E ele tá super encantado com o engajamento do torcedor vascaíno. Ele e o filho dele, eles ficaram alucinados, cara, porque eles nunca tiveram nada disso no Nottingham Forest, no Olympiacos, enfim. E no país do futebol, você tem uma recepção tão calorosa, com dezenas, centenas de pessoas mandando mensagem no Instagram, tentando especular, enfim. E até, por exemplo, no último jogo do Vasco em casa, teve gente que levou a bandeira da Grécia. Isso chega pros caras lá, e os caras estão alucinados com isso, tá? O Matheus Rodrigues, Tietê e Danilo Barbosa no Vasco em 25. Cara, o Tietê tem contrato só até dezembro e tá fora dos planos do Botafogo. O Botafogo vai passar por, não dá para chamar de reformulação, mas o Botafogo vai fazer movimentos no fim desse ano. Boa noite, Nicola. Se o Marinax comprar o Vasco, gostaria de Canóbio e Elinho. Tem notícias de Pedro Caixinha? Grande abraço pro melhor canal. Obrigado, Vinicius. Vamos lá. Aquelas ideias estratosféricas de técnico já foram descartadas no Vasco, né? Imaginou-se Luiz Castro, Sérgio Conceição, esses caras não cabem na realidade financeira do Vasco de hoje. Se o Marinax comprar, aí a coisa muda de figura radicalmente, até porque eu ganho muito dinheiro. Tava fazendo um vídeo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, o Marinax tem muito mais dinheiro. Coloca no chinelo a Leila Pereira, o John Textor, o Rubens Meninho, o Pedrinho BH, não dá nem para comparar. O Marinax tem 22 milhões de euros, o Textor tem 6, a Leila tem 8. Então você soma a Leila e o Textor, não dá, 6 mais 8 dá 14, contra 22 do Marinax, só para vocês entenderem. Pode pôr o Pedrinho BH também para chegar perto do Marinax. Mas a questão não tem compra fechada. E hoje o Marcelo Santana e o Pedrinho trabalham em outras frentes, do Pesolano, do Pedro Caixinha, entre outros. Ontem eu conversei com o Bruno Maziotti, vocês lembram dele, né? O Bruno trabalhou durante muito tempo na seleção, no Corinthians, era um especialista em medicina, né? Fisiologista, enfim, um cara de baita currículo, e que com o Ronaldo passou a trabalhar como gestor. Ele está à frente do processo lá do Valladolid e trabalhou muito de perto com o Pesolano. E eu perguntei, o Bruno, você acha que o Pesolano vem para o Brasil? Estão especulando que ele fechou com o Santos e tal. Ele falou, Nicola, eu estou conversando quase todo dia com o Pesolano, mesmo ele tendo sido demitido. E eu duvido que ele vá para o Brasil agora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, a impressão que eu tenho é de que o Pesolano vai tirar uns dias para descansar, tá? Então, enfim, é só legal trazer esse feedback também de alguém que convivia com o Pesolano até ontem, né?